Há manhãs em que acordamos com o coração apertado, sem vontade de enfrentar o dia, como se o peso das lutas fosse maior do que a própria força que temos para caminhar. Nessas horas, a sensação é de que as preocupações já estão à nossa espera antes mesmo de abrirmos os olhos, e tudo em volta parece conspirar contra a paz que tanto desejamos. Mas a palavra de Deus nos lembra, com suavidade e poder ao mesmo tempo, que não estamos sozinhos, que existe um abrigo seguro em meio às tempestades, um refúgio para a alma cansada e aflita. O Salmo 91 nos revela esse lugar de descanso, esse abraço invisível e real ao mesmo tempo, no qual Deus cobre seus filhos com amor e proteção. Quando deixamos essa verdade entrar no coração, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, algo dentro de nós começa a mudar. É importante compreender que a fé não é apenas acreditar em um milagre futuro, mas reconhecer a presença de Deus no agora. Quantas vezes nos pegamos esperando que tudo fique perfeito para enfim descansar, quando na realidade a promessa é de descanso em meio à luta? Quando a palavra declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, não fala de ausência de batalhas, mas da certeza de que mesmo nelas estamos guardados. Imagine por um instante uma criança assustada correndo para os braços do pai. O medo pode não desaparecer de imediato, mas a sensação de segurança muda tudo. Assim também é conosco. Quando nos lançamos aos braços de Deus, a vida pode continuar difícil, mas o coração encontra paz. Deus nos convida a olhar para este dia, não com os olhos do medo, mas com a confiança de quem sabe que está guardado. Cada respiração é uma lembrança do cuidado do Senhor. Cada amanhecer é um sinal de que Ele ainda tem planos, ainda tem propósito, ainda tem promessas a cumprir em nossa vida. Não desperdice este presente divino, deixando que as preocupações dominem sua mente. Escolha levantar-se com a certeza de que a mão de Deus está sobre você, conduzindo seus passos e livrando-o dos perigos visíveis e invisíveis. Muitas vezes, nossa ansiedade nasce do desejo de controlar o que está além do nosso alcance. Queremos prever o futuro, evitar os imprevistos, proteger-nos de dores que nem sabemos se virão. Mas o Salmo 91 nos recorda que existe um refúgio seguro, que não está em nossos planos, mas na fidelidade de Deus. Ele promete livrar do laço do inimigo, proteger contra a peste que se move sorrateira, guardar de todo o mal que tenta nos cercar. E quando lemos isso, somos convidados a descansar, não porque temos garantias humanas, mas porque temos um Deus que vela por nós de dia e de noite. Amanhã é sempre um recomeço. O sol que nasce ilumina não apenas a terra, mas também nossas esperanças. E ao meditarmos nesse salmo, descobrimos que não existe motivo maior para iniciar o dia do que com confiança. Se até os pássaros, que não plantam nem colhem, são alimentados pelo Criador, quanto mais nós, que somos chamados de filhos, não seremos sustentados. Que esse pensamento aqueça sua alma hoje. Talvez você esteja enfrentando problemas de saúde, dificuldades financeiras, preocupações com a família ou sentimentos de solidão. Mas em cada uma dessas situações existe uma promessa. Você não está desamparado. Quando Deus diz que dará ordem aos anjos a nosso respeito, Ele está dizendo que mesmo quando não vemos, há um movimento espiritual acontecendo em nosso favor. Essa é a dimensão da fé. Crer que mesmo naquilo que não se enxerga, há cuidado, há proteção, há providência. E é essa certeza que traz paz, que traz calma, que permite que o coração descanse, ainda que a tempestade esteja rugindo do lado de fora. Hoje, ao abrir os olhos, receba este dia como uma dádiva, como um recado pessoal do céu. Você está de pé porque Deus sustentou. Você respira porque Ele soprou vida em você mais uma vez. Você não foi esquecido, nem abandonado, mas envolvido em graça.
Assim como o salmista declarou, podemos afirmar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Que esta seja também a sua declaração nesta manhã. Que você levante não apenas da cama, mas também das dúvidas, das culpas e dos temores. Há um caminho de esperança diante de você e esse caminho é sustentado por Deus. Se até hoje você se sentiu só, sem forças para lutar, lembre-se de que o Altíssimo não se cansa, não dorme, não falha e está pronto para renovar suas forças. O dia começa, e com ele começa também uma oportunidade de confiar mais profundamente, de descansar mais intensamente, de acreditar mais firmemente que o Senhor é bom e permanece fiel em todo o tempo. Enquanto seguimos juntos neste momento de oração, quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu pedido, seja por você, por alguém da sua família, por um amigo querido ou até mesmo por uma situação que parece impossível. Se não tiver um pedido específico, escreva apenas um simples amém, porque isso também é uma forma de fé e de comunhão. O que importa não é a complexidade do pedido, mas a sinceridade do coração. Quando você escreve, não está apenas registrando palavras em uma tela, está se conectando a uma corrente de fé, onde cada comentário se torna uma semente de oração, e cada semente será regada pela graça de Deus. Também é muito importante que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Pode parecer algo pequeno, mas cada gesto desse ajuda a espalhar a mensagem de esperança e de oração para muitas outras pessoas que também precisam ser alcançadas. Ao compartilhar, você não está apenas apertando um botão, está estendendo as mãos para alguém que pode estar em silêncio, precisando desesperadamente de uma palavra de consolo. Você faz parte dessa comunidade de fé e sua presença aqui é preciosa. Unidos em oração, nos tornamos mais fortes, mais confiantes e mais cheios da presença de Deus. Quando olhamos para o Salmo 91, percebemos que ele não é apenas uma promessa distante, mas um convite diário para experimentar o cuidado de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ele não nos fala de uma teoria espiritual inalcançável, mas de uma realidade prática para o cotidiano. Ao dizer que seremos guardados de perigos, pestes e flechas, a palavra nos mostra que Deus está atento a cada detalhe, cuidando do que vemos e do que não conseguimos perceber. Quantas vezes já fomos livrados de situações que sequer soubemos? Quantos acidentes, doenças, armadilhas e ciladas do inimigo foram evitados simplesmente porque a mão de Deus estava sobre nós? Mesmo que não tenhamos consciência de todos esses livramentos, podemos descansar na certeza de que o Senhor age continuamente. A confiança nasce quando aprendemos a colocar nossos medos nas mãos de Deus. Somos tentados a acreditar que apenas quando tudo está sob nosso controle, poderemos estar em paz. Mas a paz verdadeira não vem da ausência de lutas, vem da presença de Deus no meio delas. Quando o Salmo declara que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá, não significa que não veremos batalhas ao redor, mas que a presença do Altíssimo nos manterá firmes em meio ao caos. Essa é a diferença entre viver pela fé e viver apenas pelas circunstâncias. Quem vive pelas circunstâncias se abala a cada vento contrário, mas quem vive pela fé permanece em pé mesmo quando tudo parece ruir. A vida é feita de temporadas, e cada temporada traz consigo suas próprias batalhas. Há períodos de abundância e celebração, mas também há períodos de escassez e dor. O que dá sentido a cada uma dessas fases não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus. Quando escolhemos confiar, abrimos o coração para perceber o agir divino em situações que antes só pareciam motivo de desespero. Às vezes, Deus não retira a tempestade imediatamente, mas acalma nosso coração para atravessá-la. Outras vezes,
Ele muda as circunstâncias de forma inesperada, abrindo portas que jamais imaginaríamos. E ainda em outras, Ele nos ensina a encontrar propósito até mesmo nas dores. O Salmo 91 nos leva a entender que habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que recitar palavras bonitas, é viver em intimidade com Deus. Intimidade significa relacionamento, significa tempo dedicado em oração, leitura da palavra, momentos de adoração e entrega. Não é um refúgio visitado apenas quando há problemas, mas um lugar onde decidimos permanecer todos os dias, reconhecendo que dependemos totalmente do Senhor. Quando fazemos do Senhor a nossa morada, descobrimos que não estamos apenas sendo protegidos, mas também fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que sua fé está frágil. O peso das notícias ruins, das contas a pagar, dos conflitos familiares ou das incertezas do futuro tem roubado sua energia. Mas lembre-se, a fé não é medida pelo tamanho da luta, mas pelo tamanho de quem está ao nosso lado. E Deus é maior que tudo. Ele é maior que a doença, maior que a escassez, maior que a solidão, maior que a dor que insiste em se prolongar. Quando você se aproxima dele com sinceridade, encontra um abrigo seguro que nenhuma tempestade pode destruir. É fundamental alimentar o coração com essa verdade, porque o inimigo sabe que se conseguir roubar nossa confiança, enfraquece nossa caminhada. Ele sussurra mentiras, tentando nos convencer de que Deus esqueceu, que a situação não vai mudar, que a esperança acabou. Mas a palavra é clara. Deus não abandona seus filhos. Ele está conosco em cada detalhe, guiando nossos passos, sustentando nossas mãos, renovando nossa esperança. Quando as vozes da dúvida e do medo tentarem dominar, escolha ouvir a voz da verdade, que declara que você é amado, protegido e sustentado pelo Altíssimo. O refúgio em Deus é também um lugar de descanso emocional. Quantas vezes ficamos exaustos, não apenas fisicamente, mas por carregar culpas, ansiedades e lembranças dolorosas? O esconderijo do Altíssimo é também um lugar de cura interior, onde Ele toca nossas feridas mais profundas e nos dá um coração novo. É no silêncio da oração, na leitura da palavra e na confiança de que não precisamos lutar sozinhos que encontramos esse alívio. Habitar na presença de Deus não é apenas uma escolha espiritual, é também um cuidado com nossa mente e nossas emoções, porque Ele nos dá paz em meio ao caos. Por isso, ao iniciar este dia, permita-se entregar cada preocupação aos pés do Senhor. Diga a Ele exatamente como você se sente, sem máscaras, sem receio de parecer fraco. Deus não rejeita um coração sincero. Pelo contrário, Ele se inclina para ouvir, acolher e transformar. Assim como um pai amoroso se inclina para ouvir o filho pequeno, Deus se inclina para ouvir suas orações, até mesmo aquelas feitas em silêncio, apenas com lágrimas. Essa é a beleza da intimidade com o Senhor. Ele conhece cada detalhe, entende cada pensamento e responde com amor e misericórdia. Viver o Salmo 91 é viver com essa certeza diária. Deus é abrigo, é fortaleza, é refúgio seguro. Não se trata de viver sem problemas, mas de viver com a paz que vem do céu, aquela que excede todo o entendimento. Hoje, escolha confiar, escolha descansar, escolha permanecer no esconderijo do Altíssimo, porque é ali que sua vida encontrará sentido, segurança e esperança para cada passo que ainda precisa dar. O coração humano tem a tendência de buscar garantias visíveis. Queremos ter certezas palpáveis de que tudo ficará bem antes de relaxar, mas a fé verdadeira caminha em outra direção. A fé nos convida a descansar antes mesmo de ver o resultado, a confiar mesmo sem provas imediatas, a declarar vitória ainda no meio da batalha. É exatamente isso que o Salmo 91 nos ensina.
Não precisamos esperar a tempestade passar para acreditar que estamos guardados, porque a proteção de Deus já nos envolve. Essa promessa é como um escudo invisível que nos acompanha em cada passo, seja no caminho do trabalho, seja na rotina em casa, seja no silêncio das noites em que o sono não vem. A confiança no Senhor é um abrigo real, ainda que não possamos tocá-lo com as mãos. O texto sagrado nos lembra que Deus livra da peste perniciosa e da seta que voa de dia. Essas imagens podem parecer distantes da nossa realidade moderna, mas quando as interpretamos de forma prática, percebemos que continuam atuais. Quantas vezes não somos atacados por setas de desânimo, palavras duras, injustiças ou críticas que tentam nos paralisar? Quantas vezes não enfrentamos pestes emocionais como a ansiedade, a depressão ou a solidão? O Salmo nos assegura que Deus está atento a cada uma dessas batalhas invisíveis, fortalecendo nossa alma e guardando-nos dos ataques que buscam enfraquecer nossa fé. Não precisamos enfrentar nada sozinhos, porque o Altíssimo nos cobre com suas asas e nos segura com mãos firmes. A imagem do abrigo sob as asas de Deus é uma das mais ternas e poderosas que a Bíblia nos oferece. Imagine um pássaro protegendo seus filhotes debaixo das asas, criando um espaço de calor, segurança e cuidado. É isso que o Senhor faz conosco. Ele cria um ambiente de proteção, mesmo quando os ventos fortes sopram ao redor. E o mais belo é que esse cuidado não depende da nossa perfeição, mas do amor incondicional de Deus. Muitas vezes nos sentimos indignos, carregamos culpas ou lembranças do passado que pesam sobre nós. Mas o Senhor não nos protege porque merecemos. Ele nos protege porque nos ama. Essa verdade precisa ser internalizada todos os dias, especialmente nas manhãs em que acordamos inseguros. Quando abrimos os olhos, podemos escolher começar o dia preocupados ou começar o dia confiando. A diferença está no foco. Se olhamos apenas para os problemas, a mente se enche de ansiedade. Mas se olhamos para a promessa, o coração encontra paz. E essa paz não é uma sensação passageira. É a presença real de Deus que vai à frente, que caminha ao lado e que nos sustenta por trás. Além disso, o Salmo 91 nos lembra de que os anjos são enviados para nos guardar em todos os nossos caminhos. Essa promessa é de uma dimensão espiritual que muitas vezes não conseguimos compreender. O mundo espiritual é real, e Deus coloca seus anjos como ministros em nosso favor, protegendo-nos de perigos e armadilhas que sequer enxergamos. Talvez você nunca tenha percebido, mas quantos acidentes foram evitados, quantas situações foram transformadas, quantas portas erradas se fecharam simplesmente porque o Senhor deu ordem aos anjos para te guardar. Isso nos mostra que a vida não é conduzida pelo acaso, mas pela mão poderosa de Deus. É fundamental também entender que essa proteção não significa ausência de dificuldades. A diferença está em como passamos por elas. Os que confiam no Senhor não passam sozinhos, não desmoronam diante da dor, não sucumbem diante das ameaças, porque sabem que existe um propósito maior sendo cumprido. É como caminhar por um vale escuro, mas sabendo que o pastor está com a vara e o cajado, guiando e protegendo. A confiança não elimina o vale, mas transforma a forma como o enfrentamos. E quando chegamos ao fim de cada dia, podemos olhar para trás e perceber quantas vezes fomos sustentados. Talvez você esteja passando por um momento em que não consegue enxergar saída. Mas saiba que o mesmo Deus que já te livrou tantas vezes no passado, continua ao seu lado hoje. Ele não mudou, sua fidelidade permanece e sua bondade se renova a cada manhã. A vida pode ser incerta, mas a presença de Deus é constante. Por isso, ao refletir sobre esse salmo, faça dele uma declaração pessoal. Não apenas leia, mas proclame em voz alta que o Senhor é o seu refúgio, sua fortaleza e seu Deus em quem confia.
Essa declaração é mais do que palavras. É um ato de fé, um posicionamento espiritual que fortalece a alma e repele as mentiras do inimigo. Cada vez que você diz que confia no Senhor, você reafirma a verdade e renova sua esperança. O Salmo 91 não é apenas um texto para ser decorado, mas um estilo de vida a ser vivido. É acordar todos os dias com a convicção de que o Altíssimo está presente, de que sua proteção é real e de que nada pode roubar a paz que vem dele. Ao carregar essa certeza, você encontra forças para enfrentar qualquer desafio, coragem para seguir adiante e alegria para viver cada dia como um presente precioso. Há momentos em que o coração humano é tomado por um medo silencioso, aquele que não se expressa em palavras, mas que aperta o peito e rouba o sono. É o receio do que ainda não aconteceu, o peso de um futuro incerto, a sombra de más notícias que parecem estar sempre à espreita. O Salmo 91 fala exatamente para esses momentos, quando declara que não precisamos temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa é uma promessa para a mente cansada, para os pensamentos agitados, para as preocupações que parecem não ter fim. Deus nos assegura que Ele é maior do que qualquer escuridão que possa cercar nossa alma. É interessante observar como a palavra aborda tanto o dia quanto a noite. Isso mostra que a presença de Deus não está limitada a horários ou circunstâncias. Seja no silêncio da madrugada, quando as lágrimas caem em segredo, seja na correria das horas do dia, quando a pressão da vida pesa sobre os ombros, Deus está presente. Essa presença não é apenas simbólica, é real, é constante, é poderosa. O Senhor não abandona seus filhos em nenhum instante. Assim, ao acordar, podemos respirar fundo e dizer: o Senhor está comigo agora e isso me basta. Essa declaração simples pode transformar a forma como enfrentamos o dia, porque nos lembra de que não estamos à mercê do acaso, mas amparados por um Deus fiel. Muitas vezes, tentamos enfrentar tudo sozinhos, acreditando que precisamos ser fortes em todo momento. Mas o verdadeiro segredo está em reconhecer nossa fragilidade e entregar a Deus as batalhas que não conseguimos lutar. É nesse ponto que experimentamos o poder do abrigo do Altíssimo. Não somos chamados a carregar pesos impossíveis, mas a descansar no cuidado do Pai. Essa confiança não nos torna passivos, mas nos dá coragem renovada para agir, porque sabemos que não dependemos apenas de nossa força, mas da força de Deus. Esse salmo também nos mostra que o mal pode até se multiplicar ao redor, mas não prevalecerá contra nós. 1000 podem cair de um lado, 10.000 de outro, mas quem confia no Senhor permanece firme. Essa não é uma promessa de isolamento completo das dores do mundo, mas de preservação da fé e da esperança mesmo em meio a cenários de destruição. Significa que enquanto muitos sucumbem ao medo e ao desespero, aquele que está no esconderijo do Altíssimo continua de pé, sustentado pela confiança. É como se uma muralha invisível fosse erguida ao redor do coração, protegendo-o do colapso emocional e espiritual. A proteção de Deus é ampla e completa. Ele guarda nossos passos, nossa saúde, nossas relações, nossa mente e até mesmo nossas emoções. Muitas vezes, o que mais precisa de proteção não é o corpo, mas a alma, porque é nela que se travam as batalhas mais difíceis. O inimigo sabe disso e tenta atacar justamente os pensamentos, lançando dúvidas, desesperança e mentiras. Mas o escudo da fé, alimentado pela palavra, nos permite resistir. Cada versículo do Salmo 91 pode ser usado como uma arma contra essas investidas, reafirmando que o Senhor é o nosso refúgio e que nenhuma seta maligna prosperará contra nós. É também nesse contexto que o Senhor nos lembra da promessa de enviar seus anjos para nos guardar. Essa promessa não é um enfeite poético, mas uma realidade espiritual.
Os anjos são servos de Deus, que trabalham em favor daqueles que herdarão a salvação. Eles atuam em dimensões que não conseguimos enxergar, mas sua presença garante que os planos do inimigo não prevaleçam. Há um exército celestial trabalhando silenciosamente em nosso favor. E essa consciência deve nos encher de gratidão e confiança. Talvez você se pergunte, mas se Deus me guarda, por que ainda passo por dificuldades? A resposta está na própria vida de fé. Deus não nos promete ausência de lutas, mas vitória em meio a elas. A proteção divina não nos isenta das provas, mas assegura que sairemos delas fortalecidos, mais maduros e mais próximos do Senhor. O propósito de Deus é maior do que o nosso entendimento, e muitas vezes aquilo que parece uma derrota temporária se revela, com o tempo, como um caminho para uma vitória ainda maior. Assim, ao olhar para o dia que começa, não se entregue ao medo. Não permita que o coração seja escravizado pela ansiedade. Lembre-se de que cada instante está sob o controle de um Deus soberano, que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Você não está perdido. Você não está à deriva. Você não está esquecido. O Altíssimo está presente, conduzindo sua história, guardando sua vida, preparando vitórias que você ainda não consegue ver. O Salmo 91 é, em essência, uma declaração de fé e confiança. É um convite para trocar o medo pela esperança, a dúvida pela certeza, o desespero pela paz. Ele não elimina as circunstâncias difíceis, mas muda a forma como as encaramos. Hoje, permita que essas palavras ecoem em seu coração e se tornem a base do seu dia. Que cada passo seja dado com a convicção de que você caminha sob as asas do Altíssimo, guardado, amado e fortalecido em todo o tempo. Quando nos aprofundamos no Salmo 91, percebemos que suas palavras não são apenas para momentos específicos de crise, mas para a vida inteira. Ele não fala apenas de proteção em dias de guerra, mas também de cuidado nas pequenas rotinas diárias, nas idas e vindas, que muitas vezes consideramos banais. Isso significa que o Senhor não está apenas ao nosso lado em grandes batalhas, mas também nos detalhes aparentemente simples, no caminho ao trabalho, na volta para casa, nos encontros familiares, até mesmo nos momentos de solidão em que ninguém vê. A presença de Deus não é esporádica, é contínua, constante, fiel. Ele não se distrai, não descansa, não esquece. Esse salmo nos lembra que o Senhor é fiel em guardar-nos em cada aspecto da vida. Quando ele diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, está afirmando que o mal pode até tentar se aproximar, mas não terá autoridade sobre aqueles que confiam. Isso não significa que não enfrentaremos lutas ou que nunca passaremos por aflições, mas significa que mesmo diante delas, não seremos destruídos. O Senhor preserva nossa vida, nossa fé e nossa esperança, porque Ele é um Pai que cuida de cada filho com zelo e amor. Um dos pontos mais belos desse salmo é o fato de que Deus promete estar conosco em todas as fases da vida, desde os momentos de alegria até os mais difíceis. Ele não é um refúgio temporário, que aparece apenas quando pedimos socorro, mas um abrigo permanente para quem decide habitar em sua presença. Habitar significa permanecer, e permanecer significa construir uma vida de intimidade. É na oração, na leitura da palavra, no louvor e até mesmo no silêncio da alma que aprendemos a reconhecer a presença de Deus. E quanto mais experimentamos essa presença, mais a confiança se fortalece. A vida cristã não é uma promessa de tranquilidade sem dores, mas de segurança em meio a elas. Pense em quantas pessoas já enfrentaram perdas, doenças ou dificuldades financeiras, e ainda assim permaneceram firmes, com paz no coração. Isso só é possível porque entenderam que o verdadeiro abrigo não está em circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade de Deus.
Ele é quem nos dá equilíbrio em meio às tempestades, quem nos dá esperança quando tudo parece perdido, quem nos sustenta quando a força já se foi. A promessa de Deus no Salmo 91 não é apenas de proteção física, mas também de vitória espiritual. Ao dizer que pisaremos o leão e a serpente, Ele está declarando que temos autoridade para vencer as forças do mal, as tentações e as armadilhas que tentam nos afastar da fé. Essa autoridade não vem de nós mesmos, mas do poder de Cristo em nós. Quando nos apoiamos no Senhor, descobrimos que nada pode nos separar de seu amor. Nem a dor, nem a morte, nem as dificuldades, nem os temores mais profundos. Ele é fiel e nos conduz em triunfo. É nesse ponto que precisamos refletir. Como temos iniciado nossos dias? Muitas vezes começamos com pressa, já pensando nos problemas que precisam ser resolvidos e esquecemos de dedicar os primeiros minutos ao Senhor. Mas é justamente no início do dia que a oração se torna um escudo, preparando o coração e a mente para o que virá. Ao declarar que Deus é o nosso refúgio logo pela manhã, estamos colocando toda a jornada sob seu cuidado. Não importa quantas tarefas ou quantos desafios estejam à frente, sabemos que Ele está no controle. Cada amanhecer é uma oportunidade de renovar a confiança em Deus. O sol que nasce é um lembrete de que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se ontem foi um dia difícil, hoje é uma nova chance de viver debaixo da proteção do Altíssimo. Se ontem houve lágrimas, hoje pode haver consolo. Se ontem houve medo, hoje pode haver coragem. O Senhor não nos chama para viver presos ao passado, mas para caminhar em esperança, acreditando que Ele está sempre presente. Quando pensamos na promessa de que os anjos nos guardam em todos os caminhos, podemos imaginar a profundidade desse cuidado. Todos os nossos passos estão diante do Senhor, e mesmo quando não percebemos, Ele nos livra de situações que poderiam nos ferir. Quantos acidentes foram evitados? Quantas decisões erradas foram impedidas? Quantas ciladas foram frustradas? Tudo porque o Senhor é fiel em proteger. Essa fidelidade não deve apenas nos encher de gratidão, mas também de confiança para entregar cada dia em suas mãos. Se existe uma verdade que o Salmo 91 nos ensina, é que a segurança plena só existe em Deus. As riquezas podem falhar, os amigos podem nos abandonar, a saúde pode se fragilizar, mas o Senhor permanece o mesmo. Ele é rocha firme, fortaleza inabalável, abrigo eterno. Quando fazemos dele a nossa habitação, encontramos descanso, esperança e paz que não se abalam diante das circunstâncias. Hoje, mais do que nunca, precisamos aprender a confiar plenamente nessa promessa, porque ela é a base para enfrentar cada dia com fé. Senhor Deus, Pai amado e fiel, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com um coração aberto e sedento de Ti. Sei que a vida tem seus pesos, suas lutas e seus ventos contrários, mas sei também que o Senhor é o abrigo seguro para aqueles que confiam. Hoje, antes de qualquer coisa, quero começar o meu dia lembrando que Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem deposito toda a minha confiança. A Tua palavra no Salmo 91 me assegura que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, e é nessa sombra de proteção e cuidado que escolho repousar a minha alma agora. Pai querido, quantas vezes acordei ansioso, preocupado com o que ainda nem aconteceu, deixando os medos dominarem o meu coração. Mas hoje eu decido descansar nos Teus braços, sabendo que nada me acontece sem que o Senhor permita, e que mesmo em meio às dores e provações, o Senhor transforma cada situação em aprendizado e vitória. Entrego a Ti, Senhor, os meus pensamentos, minhas inquietações, minhas batalhas interiores. Lava-me com a Tua paz, envolve-me com o Teu Espírito e não permita que a ansiedade roube a serenidade que vem somente de Ti. Deus de amor, lembro-me da promessa que Tu fizeste.
1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque estou guardado em ti. Essa é a segurança que eu abraço hoje. Mesmo quando a dor parecer insuportável, mesmo quando os ventos soprarem com violência, mesmo quando os olhos não enxergarem saída, o meu coração permanece firme, pois sei que tu és comigo. Tu és a rocha que não se abala, o refúgio que não se desfaz, a esperança que não se apaga. Pai, cuida da minha família, guarda cada um dos meus entes queridos, cobre-os com a tua graça e não permita que o mal alcance aqueles que amo. Onde quer que eles estejam agora, que sejam cercados pelo teu cuidado e pela tua proteção. Fortalece seus corações, dá-lhes saúde, paz e direção. Se alguém na minha casa estiver aflito ou enfermo, que sinta o teu toque restaurador neste instante. Se alguém estiver desanimado, que seja erguido pela tua mão poderosa. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme na fé. Nos momentos em que a dúvida tentar me dominar, lembra-me das tuas promessas. Quando o cansaço bater à minha porta, renova minhas forças como as da águia. Quando eu sentir que não consigo mais caminhar, toma-me nos braços e guia-me com ternura. Não me deixes esquecer que a tua graça me basta e que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu te agradeço por cada detalhe. Obrigado pelo ar que respiro, pelo dia que começa, pela vida que pulsa em mim. Obrigado pelos livramentos que eu nem percebi, pelas vezes em que me proteges sem que eu saiba. Obrigado pela cruz, por Jesus Cristo, meu Salvador, que deu a vida para que eu tivesse acesso a ti e pudesse viver em paz e esperança. Obrigado porque sei que não caminho sozinho, mas que o Senhor vai à minha frente, me guarda atrás e me sustenta por todos os lados. Hoje, Senhor, eu declaro com fé, este é o dia que o Senhor fez, e eu me alegrarei nele. Não importa o que aconteça, não importa o que eu enfrente, escolho confiar, escolho descansar, escolho me alegrar na certeza da tua presença. Que cada passo que eu der seja acompanhado do teu favor, que cada palavra que eu falar seja cheia de amor, que cada pensamento que eu tiver seja guiado pela tua luz. Em nome de Jesus, eu oro, confiante de que o Senhor já ouviu esta oração e já está cuidando de cada detalhe. Amém. Neste momento, quero falar diretamente ao seu coração. Você não está aqui por acaso. O Senhor trouxe você até este momento porque Ele tem cuidado da sua vida e deseja que você sinta a presença dEle em cada detalhe do seu dia. Essa comunidade de oração é um lugar onde você não caminha sozinho, mas onde cada palavra, cada comentário e cada oração se unem em um laço de fé que fortalece a todos nós. Por isso, quero te convidar a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser algo por você, por alguém da sua família, por um amigo que precisa de ajuda ou até mesmo por uma situação que parece impossível aos olhos humanos. Se não tiver um pedido específico, basta escrever um amém como sinal de fé. Também peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que precisam de esperança. Quando você faz isso, não está apenas ajudando o canal a crescer, mas está permitindo que a mensagem de Deus chegue a outros corações que talvez estejam sofrendo em silêncio. Somos uma família de fé e cada gesto seu faz diferença. Conte conosco em oração e juntos veremos a bondade de Deus se manifestar.